Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nacionalista. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se para que você possa receber nossas notificações sempre que tivermos aqui algum conteúdo novo. E também utilize-se do nosso link para participar do nosso grupo no Telegram. Eu estarei deixando disponível aqui nos comentários. Serão todos muito bem-vindos, brasileiros de todos os cantos, todas as raças e todas as religiões. Não me preocupo com quem você é, desde que você esteja pronto a ter debates em alto nível e também esteja preparado para ouvir e aprender coisas novas que talvez você não tenha ainda se dado conta. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função e, portanto, sejam todos bem-vindos. Muito bem. Hoje, por exemplo, eu gostaria de tocar aqui num tema um pouco mais abrangente, que acaba abrangendo aí determinadas movimentações que acontecem no mundo político e muitas vezes você não se dá conta disso. Quem se lembra daquela campanha "Vote em nomes, não vote em partidos"? Isso aí aconteceu lá atrás, eu acredito que na década de 90, não é? Até na década de 80, mais ou menos por ali. E quando as pessoas faziam determinado tal do voto vinculado. E quando isso mudou, né, acabou acontecendo aí essa campanha, né? Acabou aparecendo essa campanha do vote em nome, não vote em partido. E assim você votava no candidato de um partido e votava para um outro cargo, o candidato de um outro partido diferente e assim sucessivamente. Foi o que acabou aí causando essa campanha, né? Pois bem, aí chegamos aqui no nosso momento atual, 2022. Vamos fazer aí uma pequena análise das duas chapas que chegaram às finais desse campeonato. Eu chamo de campeonato porque foram aqui elencadas emoções. Nada mais do que torcida, nada mais do que emoções, crenças, debates inúteis, conversa fiada, nada de técnico, nada de racional, mesmo porque o povo brasileiro não possui aquilo que nós conhecemos como repertório para conseguir acompanhar aquilo que é técnico e aquilo que é racional. Entretanto, quando essas figuras estão no comando, estão no governo, por influências externas, se é que vocês me entendem, eles acabam seguindo exatamente aquilo que é técnico e aquilo que é racional para determinados grupos, para determinados interesses e assim sucessivamente. Você vota naquilo que viu e acerta naquilo que não viu. Muito bem. Vamos começar aqui pelo PT. Né? PT, o Partido dos Trabalhadores, o Partido de Esquerda, o Partido Revolucionário, o partido que dominava e domina sindicatos, centrais únicas de trabalhadores, partido que comandou centenas de greves, milhares de greves, né, nesse país aqui afora. Muito bem, essa é a gênese do PT. Tá? Essa é a gênese do PT. É claro que também aí com a parte da genética ligada à Igreja Católica, tá? Desde sua fundação lá em Santo André, na Diocese de Santo André. E daí o que acontece? Esse é o
a primeira impressão que se tem a respeito do PT. O Partido Revolucionário, o Partido dos Trabalhadores, o partido que vai defender seus direitos, etc, etc, etc. Né? E nos tempos idos, né? 80, 90, até 2000, existia do outro lado uma força bastante poderosa, conhecida como PSDB, que comandou esse país aqui. Eles eram, no caso o PSDB, o lado neoliberal, o lado do patrão, o lado do empresário, o lado dos banqueiros, o lado daqueles que estavam aqui para explorar a mão de obra, para explorar as pessoas. Pois bem, daí, não é? O ambiente aqui está um pouco seco. E daí, PSDB era tudo isso que eu acabei aqui dizendo, né? Toda essa conjuntura acontecia naquele PT que se desenhava naquele tempo. Eram os revolucionários contra aqueles conservadores, né? Ou neoliberais. Então, assim a história veio caminhando. Aí, com o desmantelamento do PT no ano de 2016, né? 2017, 2018, toda a ribanceira abaixo que o PT acabou experimentando, houve aí então um esfacelamento total do PT e ele acabou sumindo. Mas, curiosamente, quem também acabou sumindo foi o PSDB, que na mesma barca, né, em que o PT foi sepultado, apareceram ali uma série de denúncias contra integrantes do PSDB. E começaram a pipocar muitas denúncias com relação a esses políticos, né? Vale lembrar que Delcídio do Amaral era um ex-PSDBista que foi parar no PT e, no início de todo aquele denuncismo a respeito de corrupção, Delcídio do Amaral foi parar na cadeia. Era um senador. Ele havia sido do PSDB e foi para o PT. O nome. Vamos nos focar nos nomes. Tá? Daí, em 2018, né, com a chegada de João Dória ao PSDB, começou-se ali, então, um enxameamento do PSDB. Quem conhece o verbo enxamear sabe que se refere a uma colmeia de abelhas que acaba enxameando e parte dessa colmeia acaba indo formar uma outra colmeia e assim sucessivamente. E o PSDB enxameou. Né? Mas é importante lembrar que, apesar de enxamear, aqueles políticos continuaram a ser irmãos, continuaram a ser irmanados e continuam irmanados. O PSDB era uma colmeia. E as abelhas, elas simplesmente saíram para formar outras colmeias. Mas elas continuam sendo abelhas. E continuam sendo da mesma variedade. Ou seja, se a abelha que está na colmeia A, um dia ou outro, se confundir, que na natureza isso não acontece, mas entre os humanos acontece, e voltar à colmeia da onde ela saiu, ela será aceita da mesma forma. Porque a variedade continua a mesma. Os PSDBistas, eles enxamearam, saíram do PSDB, mas eles continuam os mesmos.
e continuam irmanados. Se tratam como irmãos. E aí existem outras irmandades também envolvidas no negócio, e essa gente é assim. Tá? Então, é muito importante se observar essa movimentação. Tá? Geraldo Alckmin, derrotado em 2018, fragorosamente. João Dória, eleito governador do estado de São Paulo. E, assim, Geraldo Alckmin estava relegado a estar sepultado politicamente pela eternidade. Entretanto, Geraldo Alckmin era o cara do PSDB, era o cara do mercado. Né? Geraldo Alckmin é o cara da economia, é o cara das finanças, é o cara que se manteve durante muito tempo do governo do estado de São Paulo. Não é pouca coisa. Vizinho da Farinha Lima, sabe? Avenida Paulista, Bolsa de Valores. Esse é o cara. Né? Naquela época, 2018, Bolsonaro foi eleito devido ao posto Ipiranga, devido a Paulo Guedes, não devido a ele próprio. Ele próprio era um bobalhão, todo mundo sabia disso. Só não sabia o povo, que não tem repertório, conforme eu disse aqui, para avaliar determinados movimentos e conhecer esses nomes. Não conhecia. Atirou numa coisa, acertou em outra. Quem era o presidente do Brasil, então? Paulo Guedes. Muito bem. Aí Geraldo Alckmin estaria aí sepultado. Né? Curiosamente, depois de algum tempo, Lula, que estava condenado, passou a ser descondenado. Né? E vem então para a eleição de 2022. E traz como vice dele quem? Geraldo Alckmin. Mas não tem importância, porque o Geraldo Alckmin está num partido de centro-esquerda, que é o PSB. Meus amigos, votem em nomes, não votem em partidos. Vocês não entenderam ainda? Em primeiro lugar, uma coisa que vocês precisam saber. Partidos políticos lidam com interesses. De quem? Aí depende. Desde que dê lucro, interesses. Então não é porque um partido está escrito lá socialista na sua sigla, é que ele seja socialista realmente. Temos aí outros exemplos na história que eu não vou me tocar neles não. Tá? Mas aí acontece que Geraldo Alckmin, que é uma abelha daquelas que enxamearam do PSDB, e continua sendo muito irmão, muito alinhado a todas aquelas figuras do PSDB que lá estavam no tempo dele. Ele era um dos fundadores do partido. Não é pouca coisa. E daí vem, curiosamente, Geraldo Alckmin para vice-presidente na chapa do PT. Houve um pequeno ruído aí no início, bem baixinho, né? Dentro do PT aí, algumas figuras um pouco mais ligadas às raízes do PT, né? Acabaram fazendo aí alguns protestos aí, algumas coisas assim, andaram falando algumas coisinhas, né? Suplicy andou dando uns berros aí. Alguns filósofos de esquerda aí que falaram alguma coisinha, mas depois passaram uma manteiga nesses caras aí, eles ficaram lisinhos, ficaram gostosinhos e ficaram quietinhos também. Né? Mas, se você analisar, né, o Partido Revolucionário que saiu aí para a defesa dos trabalhadores
né, para a defesa dos direitos, para a defesa disso e daquilo, colocou como vice-presidente um sujeito que mandou bater em professores quando fizeram greves em São Paulo, meteu a cavalaria em cima, tirou direitos, cortou benefícios. É isso daí, ó. Ele sai diretamente do opositor, enxameia e vem ocupar espaço dentro do Partido Revolucionário. Para vocês pode parecer normal isso, mas para mim isso daí chama-se missa encomendada. Eu tiro você da cadeia, porque você tem alguns predicados interessantes para aquilo que nós precisamos para a política, ou seja, muita gente votando, você vai ser a controvérsia, você provocará emoções. Nós já temos aí um presidente aí que está aí eleito provocando emoções e você vai provocar emoções do lado contrário. Provocando emoções do lado contrário, né? Só que tem o seguinte, você vai ser eleito. Daí você vai ter que levar junto com você um representante nosso. E coloca-se o representante lá, Geraldo Alckmin, vice-presidente. Apesar dele não ter nenhum perfil relacionado ao partido de esquerda, revolucionário, contestador, garantidor de direitos, etc, etc. E os eleitores, o povo que não tem repertório, não pensa nisso. O povo acredita piamente, fielmente naquilo que algumas lideranças dizem, que algumas lideranças acabam aí papagaiando. E tá aí, né? 2 dias depois das eleições, Geraldo Alckmin já é o encarregado de fazer a transição de governos. Geraldo Alckmin, pelo andar da carruagem, vai ser o chefe da Casa Civil, nada mais do que isso. Geraldo Alckmin vai dar as cartas, vai ser o Zé Dirceu do governo do PT 2023. PSDB no comando. Faria Lima no comando. Paulista no comando. Bolsa de Valores no comando. Banqueiros no comando. Até João Amoedo, né, que até deixou aí o Partido Novo bravinho com ele, e ele está pouco se lixando para isso, porque realmente, de repente, ele quer realmente se enxamear do Novo, né, e ir para uma outra, para dentro de um outro partido aí de centro-esquerda, né. Não se assustem se vocês aí no futuro verem aí João Amoedo dentro do PSB, dentro do PSOL, dentro de outros partidos aí que seriam aí, vamos dizer assim, uma coisa absolutamente execrável para o Partido Novo, para aquilo que dizem aí os seus fundadores. É assim que é assim que funciona. Mas, para que se analise esse tipo de movimentação, né, o povo precisa ter repertório para acompanhar essas coisas. Né? Essas movimentações elas são muito importantes, é preciso acompanhá-las. E está posto o jogo, está desenhado, está aí na frente de quem quiser. Né? O Lula vai ser aquele pato manco, né? Entende? E sempre daí virá aquela desculpinha, a desculpa, né? Eles vão se desculpar porque nós não conseguimos aprovar isso, nós não conseguimos aprovar aquilo, nós não conseguimos aprovar o outro, porque a Câmara dos Deputados e o Senado estão em maioria, eles são nossos opositores, etc. Né? E enquanto Lula diz isso, né,
para a sua camarilha, para os seus eleitores, Geraldo Alckmin esfrega as mãos e vai dar uma grande gargalhada na cara do Brasil. Vocês entenderam ou não? Imagine a seguinte situação, né? Vamos rever pontos da reforma trabalhista. O PT, eu mandei o projeto, toda aquela discussão, etc. Bababá, bababá. Aí chega lá na Câmara dos Deputados e no Senado e a coisa não passa. Simplesmente não passa. Não vai passar. Né? Lula chorando daí de um lado, né? Fingido, claro, como sempre foi. Né? Seus eleitores todos aí desalentados, né? Alguns aí nervosinhos, né? E Geraldo Alckmin rindo. Tá? E todo movimento que Lula fizer estará sendo monitorado. E mais um detalhe muito mais importante, hein? Lula já tem uma idade avançada. A hora que esse camarada falecer, sabe? E daí Geraldo Alckmin, presidente do Brasil, ele se acomodar naquela confortável cadeira, não tenho a menor dúvida que toda essa agenda PT vai ser colocada para fora em menos de 24 horas. Todos aqueles que ousarem bater queixo contra o governo vão para a rua. Veja o que aconteceu depois do impeachment da Dilma. Né? Vejam, inclusive analisem, teve um negócio lá que Michel Temer montou um conselho administrativo. Vocês já tiveram a curiosidade de ver quem eram as pessoas que estavam dentro desse conselho administrativo, do Temer, e que apoiaram Lula hoje? Ah, mas aí vem aquele discursinho, não, foi tudo pela democracia. Democracia, meus amigos. Vocês leram aquele programa de segurança nacional dos Estados Unidos, que foi lançado agora no mês de outubro, pelo senhor Joe Biden e pela senhora Kamala Harris? Leram? Leiam. Leiam quais são os objetivos dos Estados Unidos. Se tem uma palavra dentro daquelas 48 páginas, é a palavra democracia. Democracia, democracia, democracia. Temos que levar a democracia, temos que manter a democracia a qualquer custo. Agora, isso daí porque os Estados Unidos são justos, bonzinhos, etc. Não. Porque é através da democracia onde é o ponto mais fácil, onde está, melhor dizendo, o ponto mais fácil para se dominar nações, para se dominar governos. Porque basta você tomar conta dos 513 deputados, dos 80 senadores, e você tem o país inteiro. Inteiro. O que são 600 pessoas num universo de 200 milhões. Façam essa conta, é uma gota d'água no oceano. Você não precisa subornar todo mundo, você não precisa gastar conversa para convencer ninguém. Simplesmente basta você dar um dinheirinho para essa gente aí, corrupta, que são escolhidas a dedo pelos partidos políticos e são colocados lá. Minha gente, tem muito mais coisa que vocês precisam saber e vocês não se atentam. Vocês não se preocupam com isso. Porque vocês não têm ainda repertório. Tenho certeza que muitos aí têm esse repertório, têm esse conhecimento.
tenho certeza. Mas, lamentavelmente, os nacionalistas são poucos. Essa é a grande realidade. Lamentável. Porque acompanhar essa conjuntura, acompanhar essas coisas e construir um repertório para análise demanda estudo, demanda tempo. E eu entendo que a vida de todos nós é bastante complicada, é bastante corrida. Compreendo perfeitamente isso. Eu precisei doar sangue para poder acompanhar tudo isso. Mas aqui estou. Agora virando um pouco a moeda, né? Temos aí do outro lado o presidente que sai. Tá? Nós temos aí Paulo Guedes deixando o governo. Ah, não era Paulo Guedes que era o presidente? Não, era sim. Paulo Guedes. Porque esse outro aí, né, o senhor Jair Messias Bolsonaro, conforme desde 2014 eu dizia que ele seria eleito presidente do Brasil, e a partir dali eu comecei a elencar. Nesse mesmo canal do YouTube aqui que você está assistindo, você vai encontrar vários vídeos onde eu denunciei quem era Jair Messias Bolsonaro. E mesmo assim votaram nele. Mais uma vez, a manipulação de crenças e emoções, e não de racionalidade, do povo brasileiro. E daí esse camarada foi eleito. Manteve durante 4 anos uma trupe de pessoas sendo enganadas. Até se sustentou bem, até que morreu Olavo de Carvalho, uma figura com a qual eu tive uma série de embates aí, inclusive até aqui no YouTube. Perdi canal no YouTube por conta dos apoiadores e dos seguidores desse maluco, desse picareta, desse vagabundo que morreu. Voltamos à estaca zero. E depois disso, aí Messias Bolsonaro coloca Carluxo e acaba se dando mal. Acaba cometendo erros, que também não sei se foram intencionais ou não, e acabou sendo sepultado e sendo colocado para fora pelo sistema. E daí, sentindo-se órfãos, seus seguidores abandonados, por um frouxo, que eu sempre disse que era, por um covarde, que calou a boca e vai calar a boca e vai ficar muito quietinho e vai sumir de cena, ou melhor, já arrumou aí um empreguinho no PL aí para não ficar sem fazer nada, durante algum tempo vão manter ele lá. Depois, dependendo da política, conforme ela caminha, porque dentro do PL existem muitos irmãos do seu Geraldo Alckmin, com certeza ele pode ser colocado na rua também. Daí talvez ele vai viver a vida dele em outras paragens aí. Mas muito bem. Aí de repente aquela figura, né, também revolucionária, também supostamente, sabe, o redentor da direita, né, chega e faz um discurso mais vazio e mais xoxo de todos os tempos. Quando muitos dos seus apoiadores esperavam um verdadeiro, não, vamos pro pau, vamos pra briga, vamos acontecer e tal. O cara chega lá e dá uma moral. Dá uma moral. Vamos protestar, mas vamos protestar de uma maneira civilizada. Que civilizada, meu amigo?
Que civilizado. Até o presente momento você tinha um palavreado aí, nada civilizado. Onde que está a civilização aí? Muito pelo contrário, inclusive você próprio, você, Olavo de Carvalho e toda uma série de outras malucos aí que integraram esse teu governo, não é? Não foram nada civilizados, não foram nada estadistas. Fizeram e desfizeram de uma maneira a exatamente criminalizar e destruir qualquer forma, sabe, de racionalismo dentro desse teu governo. Você apostou na ignorância. Você apostou na ignorância. Ah, mas os outros partidos, sim. Claro, existe uma combinação aí de todos estão jogando pela ignorância. Nenhum presidente nesse país vai se preocupar em educar o povo a ponto de que ele seja racional para analisar exatamente coisas como essas que eu estou dizendo aqui. Acordem. Acordem. Jamais farão esse tipo de abordagem. E todos os partidos agora, toda essa gente que está aí, o discurso agora é identitário, para dividir mais e mais ainda essa sociedade. Será que vocês não entenderam? Não sobra espaço para se falar de racionalismo. Não sobra espaço para se falar de análise de conjunturas. Não existe espaço para essas coisas dentro da educação brasileira, que é ruim. Volto aqui a repetir. Agora nós estamos aí nas ruas aí com uma série de protestos de pessoas que estão simplesmente abandonadas à própria sorte. Quero ver todos esses caminhoneiros aí que tomaram multas aí de 100 mil reais. Aí, como é que eles vão resolver isso? Muitos deles talvez percam tudo aquilo que têm. É um verdadeiro desestímulo. E enquanto isso, o líder, aquele que seria o capitão, aquele que morre junto com a tropa, aquele que afunda junto com o barco, simplesmente pulou fora. Porque com certeza existem aí uma série de evidências contra ele, contra seus filhos, contra sua família. É isso que dá. É isso que dá. Acreditar em político de carreira quando vocês diziam que ele era militar, e papapá, papapá. Arrumei muito inimigo aqui. Não, Jair Messias Bolsonaro é um político de carreira. Ponto final. Não sei onde é que foram enxergar essa outra face. Tem uma dezena de vídeos aí no meu canal aí, vão lá procurar e vão assistir. Lá eu conto quem é o cidadão. Vão lá. Poxa vida. Mas é isso, meus amigos. Eu queria dar esse pitaco. Tá? Vamos observar, vamos ver. Geraldo Alckmin está chegando aí, né? E com certeza vai dar muita discussão ainda. Tá? Muita discussão. E o último recadinho eu deixo aqui pro pessoal do PT. Que pouca vergonha, não.
Vocês não têm vergonha, não? E não estou falando aqui para os eleitores, não, tá? Quem votou no Cidadão aí. Que muitos aí votaram no Cidadão porque não gosta do cunhado, não gosta da cunhada, não gosta do patrão, não gosta do vizinho, que disseram que iam votar no Bolsonaro. Vocês votaram no PT por conta disso. Vocês não votaram porque vocês conhecem o que está lá dentro, não. Tá? Então vou deixar aqui um recadinho para aqueles que são militantes petistas aí, já ocuparam cargos aí em prefeituras, no estado, governo federal, né? Vocês que participaram de algum cabide aí de emprego, vocês que receberam dinheirinho aí para estar lançando peças de teatro aí ridículas, e coisas do tipo assim do governo, né? Ou então de blogzinhos vagabundos aí, só porque tem lá um bannerzinho da Caixa Econômica, dá uns 20, 30 mil por mês aí. Olha, vocês são absolutamente desonestos, tanto quanto a cúpula do PT. Primeiro porque vocês aceitaram esse jogo que está posto aí. Segundo que vocês esqueceram. Muitos de vocês aí dentro de associações aí de professorado. Tomaram paulada, borrachada, bala de borracha, pimenta e cavalo em cima, etc. E se esqueceram. E votaram nessa composição que aí está. É uma vergonha. É uma vergonha. Vocês acham que vocês vão ser compensados agora com alguma coisa? Será? Vamos acompanhar a história e vamos ver. Aí depois vocês vêm aqui me cobrar, tá bom? Então é isso, meus amigos, senhoras e senhores. Inscrevam-se no meu canal, O Nacionalista. Aproprie-se do link para o Telegram e serão recebidos de braços abertos para que possamos ter ali diálogos adultos, diálogos centrados na realidade. Porque aqui, meu amigo, só a realidade é que toca.